nós voltamos com a segunda parte do vídeo sobre política. Se você ainda não assistiu o primeiro, clique aqui no card que vai aparecer aqui em cima ou na cara do Arthur para assistir o vídeo anterior. Se você já assistiu, vamos dar continuidade. Arthur, afinal de contas, o que é esquerda e direita que vocês políticos tanto falam? Afinal de contas, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou do centro? Do centro? Do centro da vontade de Deus, viu, Arthur? Então, acho que esses termos de esquerda e direita ficaram bastante populares aí em 2014, né? Que teve uma chuva e uma enxurrada muito grande, principalmente nas redes sociais. Ah, você é de esquerda, ah, seu esquerdista, ah, seu coxinha, seu direita. Essas ideologias, né? Se a gente for voltar, tem que estudar bem lá um pouquinho de história também, mas essas ideologias, bem rápido, elas surgiram lá por volta do século XVIII e foram criadas durante as Assembleias Francesas, né? Durante ali a primeira fase da Revolução Francesa, que surgiram essas ideologias esquerdistas e direitistas. Gente, né? cada tremidinho desse é o Arthur balançando a perna, tá? E naquela época, com a Assembleia Nacional Constituinte que estava sendo montada para criar uma nova Constituição, as camadas mais ricas daquela época não concordavam que as camadas mais pobres participassem do meio político, né? Então, as camadas mais ricas preferiam não se misturar. Então, no parlamento, elas ficavam do lado direito e essa camada mais pobre ficava do lado esquerdo. Por isso que o lado esquerdo, né, foi ligado e associado a essa questão de luta pelo direito dos trabalhadores, conservadorismo, e a elite foi ligada ao lado direito, né? Então, dentro da visão aí que a gente teria, então aqui se você falar assim, eu sou de esquerda, dentro desta visão, né, histórica, presumiria que você lutaria pelos direitos dos trabalhadores e da população comum, né? mais pobre, pela promoção do bem-estar coletivo, essas coisas mais sociais mesmo, né, e minorias. Já se você falasse, eu sou de direita, então você representaria uma visão mais conservadora, você representaria ali uma visão mais ligada a um comportamento mais tradicional, buscava naquela época manter o poder da elite, né, no topo, vamos dizer assim, da pirâmide, e promover, em vez de buscar promover o bem coletivo, buscaria promover apenas o bem individual. Hoje se perdeu muito, viu, gente? Hoje esse quesito de esquerda e direito se perdeu muito. Então, a minha sogra disse que não existe mais. Eu também não acredito que exista aí uma direita no Brasil, uma direita conservadora. Existem políticos de direita. E eu acredito que também a esquerda também, assim, se perdeu há muito tempo. Que a gente tem muito rico de esquerda. Se a gente fosse colocar o pé da letra da história. O partido que governa hoje o nosso país é um partido declarado de esquerda. Entraria no mérito que é um partido que lutaria por essas classes sociais, minorias, direitos dos trabalhadores. Só que se perdeu ao longo do dinheiro, ou do caminho. Arthur, vamos lá, outra pergunta que me mandaram. Como você enxerga a imposição de candidatos pela igreja? Eu vou dar minha opinião antes disso, porque o Arthur não fala muito, igual eu também falo pouco, juntou dois, né? Antes que alguém pergunte, nós não somos irmãos, nós não somos parentes de sangue, até onde a gente sabe, né? Até onde a gente sabe. Mas nós somos irmãos em Cristo e amigos. Eu, particularmente, acho um absurdo as igrejas imporem um candidato. Porque a democracia é o direito de escolha. Nossa, vote em mim, José William para presidente. Mas bem, se a democracia é o direito de escolha e a escolha é individual, independente do líder religioso, da religião ou até do âmbito social que você vive, ninguém tem o direito de impor em quem você deve votar. O que nós vivemos no Brasil é uma preguiça de se pesquisar sobre os candidatos, é uma preguiça de saber os ideais e de fato o que aquele partido defende e vai poder promover através daquele elegido. Então, minha opinião não se deve existir isso. Isso não é certo, isso não é bíblico e isso de forma alguma agrada o coração de Deus.
Os pastores que estão fazendo isso, que me desculpem, eu sou vida louca. Bom, como o Zé disse, gente, imposição fere o seu direito constituinte, fere o seu direito de democracia. Acho que a gente não deve confundir o líder espiritual, que é o nosso pastor na nossa vida, com a imposição aí do candidato. Às vezes ele tem um candidato bacana, mas não vamos pelo meio da imposição, como eu disse, fere o seu direito de escolha. Então, se você tem o direito de escolher o A, o B ou o C, para quem impor o B? Entendeu? Então, vamos, como o Zé disse, vamos pensar mais um pouco na hora de votar, vamos estudar mais um pouco na hora de votar, falar, olha, esse cara aí tem umas ideias bacanas, entendeu? Mas ninguém lá, gente, faz milagre sozinho, viu? Às vezes as pessoas falam assim, fulano vai entrar lá e vai mudar a vida de todo mundo. Gente, como eu disse, hein, existe uma diferença aí, hein, no vídeo passado, legislativo e executivo. Voltando ao assunto aí da imposição, gente, imposição não é legal, tá? Não concordo. Isso não é porque eu não sou um candidato escolhido de alguma denominação, não. Porque se fosse, ele não estaria. Eu prego o que eu vivo, né? Então, se eu não concordo com isso, eu não prego isso. Tanto que dentro da própria juventude, que hoje eu presido, não teremos só um candidato nessas eleições, teremos vários. Então, que vença aquele que trabalhar melhor, que vença aquele que tiver mais propostas coerentes, porque... Tá, outra pergunta que eu gostei bastante, que é algo que eu queria perguntar também, e a gente recebeu. Ou melhor, por que a juventude não gosta de política, Arthur? Zé, esse é um assunto bem delicado, a questão da juventude na política. E eu vou falar para vocês que é delicado mesmo, porque no meu círculo de amizade, meus amigos políticos são poucos, da mesma faixa etária aí de 90 para cá. Hoje a gente já não é liderado pelo exemplo, né? E hoje eu vejo que não era só Goiás, é o Brasil inteiro que precisa ser liderado pelo exemplo. Isso entra na questão da juventude. Hoje o jovem não tem um político sério. A gente, política é diferente de político. Um político sério para se espelhar, um político jovem que realmente faça a diferença e faça todo mundo voltar aquele amor pela política. Porque não tem quem se espelhar. Hoje você vê uma política podre, né, de alguns candidatos, até porque o que ganha mídia é o que não presta, viu, gente? Não estou falando que todo político não presta, muito pelo contrário, até porque eu sou político e eu presto. Marxista. Mas então, o que dá mídia são os que não prestam. Então o que sai na televisão é o que não presta, o que sai na rádio é o que não presta, o que sai na revista é o que não presta, o que sai no Facebook e nas redes sociais é o que não presta. Político bom, que está lá governando, que está fazendo o papel dele, todo mundo fala é obrigação. É obrigação do político, né? Ser honesto é obrigação. Gente, é obrigação, concordo plenamente, é obrigação do político, mas é obrigação sua como cidadão, sua como cristão, do Zé como cristão, como cidadão, de também ser honesto. Eu até postei no Facebook, quando teve as manifestações, que eu não era de forma alguma contra as manifestações, mas que o brasileiro precisava entender que a honestidade tinha que partir primeiramente dele, porque infelizmente a gente vê casos de corrupção e de falta de honestidade todos os dias das nossas vidas. Eu estive no Rio de Janeiro e o motorista me devolveu um troco passando. Eu fui lá devolver o troco pra ele, todo mundo me olhou com aquela cara de pau, ele devolveu um troco passando. Gente, ninguém tem que me elogiar por isso não, isso é meu papel como cidadão, principalmente ainda como cristão, dar o exemplo. Acho que é por isso que o jovem ainda está sendo muito desiludido, está muito desiludido com a política, por falta de mídia em torno de pessoas que têm feito um trabalho bacana. Se vocês forem pesquisar, existem prefeitos que fazem um trabalho fantástico. O que é bom, ninguém... Tipo, você está fazendo seu papel, beleza. Você não fez, a gente vai mostrar. Traduzindo é isso. É isso. Eu acho que é por isso que hoje a juventude está bem desacreditada. De quando você chega numa rodinha e fala assim, vamos falar sobre política. Não dá não, cara. Não. É mais fácil falar da vida dos outros, né, gente? Do que debater sobre o seu estado, sobre o futuro do seu país, né? É mais fácil falar do irmão que não deu dízimo. Só para descontrair, gente, porque o assunto é puxado, é um assunto que a maioria não gosta, só uma descontração. Então, o que precisarem, me acompanhem aí na minha fanpage, tá? É Arthur Moreira, não é muito difícil de se encontrar. Qualquer dúvida, pergunta lá que a gente responde. E se você é um crentão ou uma crentinha, deixa o seu joinha. Rapaz, tá contratado.
Pois é, galera, espero que vocês tenham gostado. Já sabem o que fazer, deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, isso é um vídeo interessante, fala de coisas sérias, fala do futuro do nosso país. Então não deixe de compartilhar, isso ajuda bastante. Vai lá no Facebook, compartilha a publicação, posta lá na sua página, no seu mural, mostra pra sua avó, fala, ó avó, tá vendo? O jovem não fica só falando besteira no YouTube. Tem também os que falam de coisa séria. Não é mesmo, Arthur? Tá vendo, gente? Isso é importantíssimo, principalmente pra mãe da gente, que acha que... Minha mãe vai ficar orgulhosa na hora que ela ver esse vídeo. Acho que ela vai até fazer pavê pra mim no final de semana. Isso aí, gente. Pois é, se Política é uma deixar... coisa séria e a gente precisa de seriedade na hora de votar. Ninguém chega lá se não for pelo seu voto. Então, você é responsável pelo político que nós temos hoje. Pensa nisso na hora de votar. Massa. Vote consciente. Lembre-se que é você que define o futuro do seu município, do seu estado e do seu país. Portanto, pesquise, não seja preguiçoso. Crente que é crente, pesquisa, vai atrás e gosta de sabedoria. Portanto, peça direção a Deus, ore, pesquise, porque o Espírito Santo não vai simplesmente descer como uma pomba na sua cabeça. E é isso. Valeu, falou. Xavier, tá achando que a gente esqueceu de você? Aquele abraço. Tamo junto, Chavinho. Tamo junto. Falou.